Olá, professor Felipe aqui, e nesse vídeo eu vou falar sobre as lesões, como evitar lesões nos músculos da posterior de coxa, nos isquiotibiais. Por quê? Porque está tendo um volume muito grande de relato de pessoas que estão tendo uma dificuldade aí no desenvolvimento da posterior de coxa e consequentemente tendo lesões nessa musculatura. O que anda acontecendo? Qual que é a minha visão analisando aí o treinamento dessas pessoas? Muita gente chega até o meu canal no YouTube, até a minha página no Facebook, se queixando porque os treinos tá sentindo alguma fisgada, tá sentindo algum incômodo na posterior, tá sentindo a musculatura mais encurtada e além de estar treinando, não está sentindo um desenvolvimento. Vamos lá. Primeiro, a gente sabe que a maioria das pessoas treina sozinha. Então, isso com base nas minhas pesquisas e nos meus seguidores, principalmente no Facebook. Hoje eu tenho em torno de 30 mil fãs no Facebook. Então, com base em todas essas pessoas que vão me dando feedback de como é que elas treinam, eu sei que a maioria das pessoas treinam sozinho. Sozinhas, fazem um trabalho, pesquisam, desenvolvem alguns treinos de forma isolada mesmo, com o que sabe, com o que já treinou, pega um treino de um professor, pega treino de outro professor, pega treino da academia e através disso montam o seu próprio planejamento de treinamento. Tá certo que antes fazer assim do que não fazer. É claro que quando você tem um instrutor, quando você tem um professor para montar uma periodização, para colocar o exercício certo, no momento certo, você tem uma melhora significativa dos resultados, na evolução dos resultados. Mas não que você treinando sozinho não tenha resultados, porque também tem, é claro que não é na mesma velocidade. E o que acontece? A gente tende a entender, eu já falei em outros vídeos, que o treino de membros inferiores ele não deve ser dividido entre anterior, posterior e glúteo. Perna é uma só. Quando a gente faz determinado exercício, a gente está trabalhando outras musculaturas, então se a gente for dividir o treinamento, a gente acaba gerando uma sobrecarga ou treinando um músculo de menos. Então a gente precisa, quando for treinar membros inferiores, treinar de forma completa. O que acontece com a posterior de coxa, com os músculos da posterior de coxa? Esses músculos eles são trabalhados, muita gente pensa que não, mas eles são trabalhados no agachamento, eles são trabalhados no avanço, no afundo, na passada, no leg. Então vários exercícios a gente tem uma ativação da posterior de coxa, dos isquiotibiais. Então isso já gera uma sobrecarga, já gera um trabalho nessa musculatura. E aí a gente as pessoas tendem intuitivamente a pensar que tem que fazer a mesma proporção de exercícios para o quadríceps, para os isquiotibiais. E quando na verdade não, quando na verdade a proporção não pode ser igual. Se eu faço 4, 5 exercícios para o quadríceps, eu tenho que entender que eu trabalhei também os isquiotibiais, a posterior de coxa nesses exercícios também. Então se eu vou colocar mais 4 ou 5 exercícios para posterior, eu vou estar gerando uma grande sobrecarga na musculatura, podendo levar a lesões nessa musculatura, uma sobrecarga, um excesso de treinamento da musculatura. O ideal, quando a gente faz uma periodização, quando a gente faz uma programação bem definida de treinamento, é que esteja colocado o mesmo volume de treinamento, pensando nessas variáveis. Por exemplo, se eu quero dar um foco na posterior, beleza, vou dar um foco na posterior, vou colocar 3, 4 exercícios de posteriores, mas não vou colocar muitos outros exercícios para com foco em outra musculatura, mas que também pega posterior. Um exemplo disso é o leg. Aqui eu estou com um leg horizontal. Note que no leg horizontal o
o princípio, né, a cadeia principal que vai trabalhar é o quadríceps. Então o quadríceps ele vai empurrar e é o principal músculo motor no exercício de leg press. Na volta, aí sim eu estou trabalhando a posterior, na fase excêntrica, tá pegando posterior também. Um detalhe no leg é que quanto mais eu elevar minha perna um pouco mais acima, mais eu vou ter uma ativação da posterior de coxa. Então aqui no leg já é um exercício. Ele é um exercício para quadríceps, glúteo também. A maioria dos exercícios que trabalham quadríceps trabalham glúteo, ou que trabalham glúteo trabalha quadríceps também. Então aqui no leg ele é um exercício para quadríceps e consequentemente glúteo, e consequentemente vai pegar posterior também. Então se eu faço leg e se eu elevo as pernas um pouquinho, eu vou dar uma ênfase maior na posterior, mas isso não é necessidade de eu colocar 4 mais 5 exercícios de posterior. Pode gerar um overtrainer, pode gerar um excesso de exercícios e provocar um rompimento aí, para você começar a sentir umas fisgadas nessa musculatura, começar a sentir uma limitação e até mesmo um encurtamento dessa musculatura. O ideal de posterior, por exemplo, se você vai montar um treino, você vai trabalhar todos os grupos de membros inferiores. Então, se eu vou trabalhar todo o grupo de membros inferiores, eu vou colocar aí uns 4 exercícios de quadríceps que eu falo o foco, mas ele vai trabalhar toda a musculatura da perna. Vamos colocar agachamento, vamos colocar o leg, vamos colocar uma passada, vamos colocar um outro exercício, uma cadeira extensora para dar um foco maior no quadríceps, e aí eu coloco mais 2 exercícios apenas de posterior. O músculo da posterior você não precisa fazer muita coisa, como eu falei, no próprio exercício de agachamento, no próprio exercício de leg, você já está trabalhando a posterior. Então a dica do vídeo é que você não tente igualar em número de exercícios, pensando que eu estou trabalhando quadríceps, eu tenho que trabalhar a posterior, os isquiotibiais, na mesma proporção. Não tem. Você tem que intuitivamente trabalhar numa intensidade menor, num volume menor. A intensidade ela tem que ser alta, mas o volume de treinamento tem que ser menor para posterior, uma vez que em outros exercícios você também usa essa musculatura para fazer o movimento do exercício. A dica é essa: se você tem ainda alguma dúvida com relação a isso, ou se você está com algum tipo de lesão ou limitação na posterior, aqui abaixo você tem um link onde você entra em contato comigo, a gente pode ter uma conversa mais próxima, eu posso te explicar, te detalhar melhor o que você pode fazer. No mais, é isso, a dica foi essa, um abraço e até o próximo vídeo.